1º de maio de 1994, o maior piloto brasileiro, de todos os tempos, sofre um acidente, ou assassinato. É o que veremos nesse vídeo. Ayrton Senna da Silva, era piloto da equipe Williams na ocasião. E o piloto holandês Engelbe, a FIA Federação Internacional de Automobilismo, alegou que ele morreu, minutos depois no hospital, porém as autoridades afirmam que ele retardou o anúncio da morte, para evitar o cancelamento e eventuais perdas, ou seja, a corrida de domingo não deveria ter acontecido. As leis italianas foram desrespeitadas, mas porque após o acidente, Dr. Watkins, médico, chefe da Fórmula 1, declarou que tiraram Ayrton Senna do cockpit e retiraram seu capacete, e o entubaram pelos seus sinais neurológicos. Era uma lesão letal na cabeça. Ayrton suspirou por um instante, e seu corpo relaxou. O pusher-rod, a barra que conecta o eixo de suspensão dianteira ao conjunto mola e amortecedor, se soltou e no choque voou ao capacete de Ayrton Senna. Ou seja, a história de barra e suspensão veio bem depois. Nem o médico que atendeu Senna na ocasião mencionou isso. E em nenhum momento, os médicos falaram em afundamento frontal, causado por algum componente do carro. Claro que o capacete do piloto profissional tem muita resistência, a tecnologia avança, e Felipe Massa, quase 20 anos depois, com capacete bem superior, teve sua parte frontal esquerda totalmente destruída, por uma simples mola. Comparando o tamanho das peças, no capacete de Senna, o estrago deveria ser bem maior. Por isso nos perguntamos, foi mesmo a suspensão que atingiu o capacete? Então, por que Senna não freou? Galvão Bueno, o carro passou inexplicavelmente reto e sem tentativa de freia, e sobre a barra de direção não podemos afirmar que ela se quebrou antes do choque, pois a situação do carro, depois da batida, tira certeza de qualquer diagnóstico. O piloto Nelson Piquet, em entrevista ao Roda Viva, ficou com ar de surpreso e desconfiado, ao receber a notícia, que a única reação de Senna foi soltar o acelerador. É tão crucial o movimento brusco, e claramente anormal, da cabeça de Senna antes de sair da pista. Até aquele momento Senna fazia curva normalmente, porém momentos depois, ele tira a pressão do pé, do acelerador e o carro vai em direção ao muro. Como podemos ver na câmera de bordo, em nenhum outro momento durante a prova, e mostrado esse movimento quando Senna faz a pole position, passando pelo mesmo local. Na cena o movimento não é repetido, quando Schumacher passa pelo mesmo local. Isso também não acontece. Esse movimento de alguém que já perdeu a consciência, não vira o volante do carro, tira a pressão do acelerador, não freia, são reações que indicam que o piloto não estava mais consciente. Por último, a questão mais importante, a fumaça branca, que aparece na gravação, foi algum tipo de disparo. Sabe-se que existia na época uma construção no local, porém a maneira que essa fumaça aparece na câmera de Senna é atípica. Pode-se notar o frame no vídeo, 2 pontos brancos isolados. Um atirador com uma mira telescópica, posicionado fora do autódromo, conseguiu acertar em cheio o capacete de Senna, mesmo esses estando a mais de 300 km por hora. Maio também é o dia oficial da criação dos Illuminatis, o dia que fazem-se seus maiores sacrifícios. Senna tinha uma posição de destaque e liderança entre os pilotos, principalmente do que diz respeito às alterações das regras da Fórmula 1, o que traria mais segurança para os pilotos, porém mais gastos e prejuízos para os senhores do mundo. Senna precisaria ser calado, para com que o show continue a ser lucrativo. Porém, ao contrário do que se esperava, a comoção pela morte de Ayrton Senna impulsionou esforços para tornar a Fórmula 1 mais segura, ainda que mais competitiva e menos lucrativa. Uma pequena derrota para os senhores do mundo, que ainda de mostrar sua força, sacrificando vidas humanas pelos seus objetivos.